dia! Hoje, dia 30 de maio, uma sexta-feira abençoada. E aí nós vamos dar continuidade a esse tema. O que está frutificando em mim? E o subtema hoje é controle interior e autodisciplina. A autodisciplina pode te promover para um próximo nível. Então, fique com a gente, acompanhe esse tema maravilhoso. E quem vai trazer é a Amanda Lima. Com você, minha querida. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o controle interior e a autodisciplina. E o versículo em que nós vamos meditar está lá em Provérbios 16:32, que fala assim: Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, é, primeiro eu quero começar a falar do controle interior, né? Que é um grande desafio para muitas de nós, que é desenvolver o domínio próprio. Difícil, né? Então, a autodisciplina e o controle interior, é, eles são ferramentas essenciais, assim, para a gente levar uma vida equilibrada, né? A vida que a gente tanto deseja, a vida em abundância que o Senhor promete para nós. E claro que para que a gente tenha essa vida em abundância, para que a gente frutifique de verdade, a gente tem que cumprir os princípios que estão na palavra. E aí o controle interior e a autodisciplina, elas são essenciais para que a gente possa seguir seguir, né, os princípios, viver uma vida digna, uma vida que gere esses frutos, que um dos frutos do Espírito Santo é o quê? É o domínio próprio. E aí, quando a gente medita nesse versículo, que fala assim, que melhor é o homem paciente do que o guerreiro, e tem outras versões que falam do que ganhar uma guerra, né? Do que o herói da guerra, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, que na minha versão a primeira coisa que quer dizer é que é, existem pessoas que ganham o mundo, né? Que vencem várias guerras externas, que estão ali guerreando pela força do próprio braço, né? Mas não se dominam, não são pacientes, não dominam as suas emoções, né? Às vezes são pessoas reativas que querem tudo para logo, que não tem controle de si e nem dos outros, né? E aí, e aí esse Provérbios, ele é muito bom para que a gente olhe para nós mesmos, para que a gente olhe para dentro de nós, né? Quais são as guerras, né? Quais são as guerras, quais são os barulhos, o que a gente enfrenta dentro de nós, né? Será que a gente já desenvolveu esse fruto, né? Que é o fruto do domínio próprio dentro de nós, que a gente conseguiu, porque é algo assim que é muito difícil, né? É muito difícil, não. Quando eu vi ontem sobre esse tema aqui, eu falei, meu Deus, logo eu falar de controle interior, né? E aí eu falei, bom, Senhor, mas se o Senhor me colocou para falar algo, eu tenho a acrescentar, né? Porque essa questão do controle interior, do domínio próprio, ela não acontece de uma hora para outra, ela não acontece como tipo, dormiu, aí hoje acordou, teve uma iluminação, né? Como eu gosto de falar, teve uma iluminação e já acordou se controlando. Não, isso é um processo contínuo, todos os dias, é de glória em glória que vai acontecer em nós. E aí, o que que é o contrário desse controle interior? É a impulsividade, né? A reação. É quando as nossas emoções,
elas dominam, elas nos dominam de uma forma sem que a gente esteja no controle delas, porque são as emoções que nos movem, né? As emoções é que nos movem, tanto que a origem da palavra emoção vem do verbo, vem do grego movere, né? Que é mover. E também o tem o prefixo é também tem o significado de afastar-se. Então, as nossas emoções é que vão gerar as nossas ações, né? Só que quando a gente tem que começar a perceber que tipo de emoções estão dentro de nós, né? Será que a gente está conseguindo dominar essas emoções, usar elas a nosso favor de forma sábia? Porque isso é a característica do homem longânimo, do homem paciente, que é quando a gente tem, sempre chega coisas que vão testar o nosso domínio próprio, sempre. Pessoas, situações, geralmente são as pessoas que estão mais perto de nós, para que a gente possa desenvolver isso dentro, esse fruto. E aí, dependendo da situação, dependendo de como está o estado emocional da pessoa, vai ditar se ela vai ter uma ação, uma decisão acertada, ou se ela vai ter uma reação, algo que vai perder mais, vai gerar muito mais prejuízo, né? Então, quando eu tenho uma ação, quando, por exemplo, tem muita gente que pensa que a qualquer situação é preciso responder logo, é preciso reagir logo, né? E tem situações que a gente pode esperar, que a gente pode ouvir o que está sendo dito, se retirar um pouco, analisar, né, para ver qual é o passo que vai tomar em relação à situação e pedir também a direção do Senhor, pedir a direção do Espírito Santo para que ele nos dê sabedoria para agir naquele momento. E tem pessoas que não, que quando vem uma situação, imediatamente elas reagem sem pensar nas consequências que vão vir depois. E às vezes essas consequências geram uma ferida emocional numa outra pessoa, gera em si também, às vezes gera prejuízo financeiro, psicológico nos filhos, né? Então, e tem uma outra coisa também sobre o controle interior. Tem muita gente que pensa que porque é crente, porque é cristão, porque conhece o Senhor, não pode sentir nenhum sentimento ruim, né? Não pode sentir raiva, não pode sentir ira, não pode sentir esse tipo de emoção. Mas essas emoções, isso também são emoções, e elas foram feitas para um destino, né? Para que a gente se revolte contra certas coisas, mas que a gente use para o bem, né? Não para o mal, como o Senhor, ele se irou no momento, mas ele não pecou. Por quê? Porque ele defendeu as coisas que eram do reino de Deus, né? De uma forma sábia. Ele usou de uma maneira que ele não pecou. E aí, a ira, a raiva, são sentimentos que a gente vai sentir, mas que a gente não pode abafar eles, né? Que a gente pode, eu, logo no começo, da minha vida cristã, eu acho que eu passei um ano tentando abafar raiva dentro de mim, até que um dia eu fiz um treinamento e o Senhor me mostrou que eu podia sim sentir raiva, mas que eu podia entregar a justiça nas mãos dele. Porque porque quando fala aqui do guerreiro, é como se a gente quisesse ganhar as guerras com os nossas próprias mãos, e não é assim, né? A gente tem que entregar para o Senhor, que ele faz toda a justiça.
E aí é muito difícil, né, ter esse controle interior, não só sobre a raiva. Quando a gente pensa de domínio próprio, a gente pensa numa pessoa muito irada, muito arrogante, muito, ai, muito isso, muito aquilo, muito barulhenta, aquela pessoa rixosa mesmo, que tem que se dominar, né, tem que ter o domínio próprio. E domínio próprio, ele abrange muitas coisas. Ele abrange o quê? A nossa alimentação, a forma que a gente se alimenta. Ele abrange o horário que a gente acorda, o horário que a gente dorme. Então, assim, as coisas assim, o inimigo, ele é muito sutil em tudo com a gente. Então, se a gente não vigiar o bastante, se a gente não ficar atenta para as nossas coisas, a gente perde esse controle sobre a nossa vida, sobre o nosso interior. E é aí que entra a autodisciplina, né? A autodisciplina, ela é muito importante para que para que a gente alcance para que a gente viva realmente uma vida abundante e alcance a recompensa que Deus tem para nós, para que a gente alcance as promessas. Porque assim, se eu não sei para onde é que eu estou indo, por que que eu tenho que acordar cedo? Se eu não sei o tipo de corpo que eu quero, se eu não sei como eu quero estar na minha velhice, com a saúde que eu quero estar, com o financeiro que eu quero estar, por que que eu preciso ter autodisciplina? Então, a autodisciplina, ela é muito importante para que a gente consiga alcançar nossos objetivos, as nossas metas, dentro da vontade do Senhor, dentro da vontade do que o Senhor tem para nós. E também, coisas que são contrários de um controle interior, já falei da impulsividade, né, tem a ira, também tem reclamar, pessoas que ficam reclamando, murmurando o tempo todo, né, aquelas pessoas melancólicas, tristes o tempo todo. Não é isso que o Senhor fez. O Senhor não fez para a gente ser assim, né. Então, a maneira de falar, a maneira áspera que a gente fala com as pessoas, a forma que a gente se comunica com a nossa família, principalmente quando a gente está com raiva. O medo também, o medo ele faz a gente perder esse controle interior. Por quê? Porque o medo ele aciona vários gatilhos dentro de nós. E assim, ao longo da nossa vida, a gente é estimulado de uma forma errada a sentir medo. Eh, a sentir medo das coisas, medo do ontem a gente estava falando sobre isso, "Olha, menino, não faz isso, menino, não faz aquilo, olha o velho do saco, olha", tudo era um medo, era tudo as pessoas induziam um medo muito grande dentro de nós. Só que além disso, além dessas coisas sutis, né, que pareciam coisas boas, vieram os outros tipos de medo, que foram as feridas que foram colocadas em nós ao longo dos anos, né, desde a nossa infância, desde quando a gente era pequenininho, né, abusos, traumas, coisas que despertam palavras ruins, né, a nosso respeito, coisas que disparam um gatilho dentro de nós. Então, e isso tem muito a ver também com o nosso autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, eu preciso saber: "Epa, eu tenho um gatilho bem aqui". Quando eu sei que eu tenho gatilhos, mais eu consigo me dominar. Por quê? Porque eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são as minhas fraquezas. Porque quando eu grito, quando eu reajo a qualquer coisa, é porque eu estou querendo ter o controle da situação ou eu estou querendo me defender de alguma coisa. Foi algum gatilho que foi acionado em mim e eu preciso reagir muito rápido para que ninguém me machuque mais, de uma forma muito rápida. Então, quanto mais eu sei sobre mim,
sobre o que me machuca, o que me ofende de verdade. Geralmente, quem aciona esses gatilhos muito, muito rápido na gente são as pessoas que estão mais perto, principalmente o marido, porque marido conhece nossa história, né? E eles sabem quais são as nossas fraquezas, os que não são nobres, né? Mas as pessoas de verdade, elas respeitam a gente. E, e, e aí a gente tem que se perceber quais são os gatilhos quais são as reações automáticas que me tiram esse domínio próprio, que me tiram esse controle. E aí eu preciso ficar atenta no momento em que essas coisas acontecem, que eu não preciso reagir muito eu preciso sair, né, do cenário um pouco, às vezes, né? Não, a gente tem coisas que a gente não precisa resolver na hora, sair do cenário, analisar, ver o que fazer e depois tomar uma atitude. E aí, quando a gente tem, por exemplo, uma visão positiva de futuro, né? Quando a gente tem essa visão positiva de futuro sobre a nossa vida, sobre todas as áreas da nossa vida, a gente consegue conquistar aos poucos esse controle através da disciplina. Porque se eu sei como eu quero, por exemplo, minha área de filhos, se eu sei, eu tenho que ter uma visão positiva sobre as minhas filhas, de como elas querem, como que eu quero o caráter delas, como eu quero que elas sejam, como eu vejo se elas vão ser bem-sucedidas, vão ser isso e aquilo. Então, mulheres de Deus, então todos os dias eu tenho que ter a disciplina, né, de, 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 de direcionar elas para aquele futuro. E aí, de que forma que eu pratico a autodisciplina nisso? Eu, né? Falando todos os dias eu dou uma atenção especial para conversar com elas. Mesmo eu viajando, todos os dias no final do dia eu pergunto como você está. Eu não pergunto como estão as coisas por aí. Eu não pergunto, eu pergunto como você está, né? Para que ela fale dela, como que ela está, né? Quais são os sentimentos, como foi o dia dela, essas coisas, para que ela não perca, para que elas entendam que eu me importo com elas, com cada uma delas. Então, a autodisciplina na alimentação também, né? Quantas pessoas comem, 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 não por fome, mas por ansiedade, às vezes até por medo de faltar. Ai, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, que depois eu não sei que horas que eu vou comer de novo. Às vezes por um sentimento de escassez muito grande, né? Comem, 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 comem. Porque a alimentação é se alimentar, é se saciar, né? É comer o que é preciso comer, se nutrir, nutrir o corpo, cuidar do corpo. E muita gente come para satisfazer os desejos da carne. Ah, tô com vontade de comer um doce, tô com vontade de comer isso, tô com vontade de comer aquilo, e não pensa na sua saúde. E aí sempre a gente está sendo provada, passando pelo fogo, porque o mundo, ele sempre está apresentando para a gente o quê? Os prazeres da carne, as paixões, o tempo todo é, é, as coisas fáceis, né? E ter autocontrole, ter controle interior e autodisciplina são coisas difíceis, mas são possíveis. E aí que entra o homem paciente, né? Que nós temos que ser pacientes, né? Ter ações acertadas a cada dia, ter um foco, um alinhamento das nossas emoções mesmo. E, e para alinhar as emoções é um processo que eu preciso querer muito e eu preciso buscar muito no Senhor, porque a gente sozinha a gente não consegue. Não consegue. Esses dias mesmo eu fiz uma oração assim, eu falei, Senhor, o Senhor me levantou para falar sobre inteligência emocional. E olha só eu aqui, né, justamente lutando contra o domínio próprio.
E eu me coloquei numa situação que Deus dizia: "Eu sou a justiça", e eu dizia: "Não, mas eu quero fazer com as minhas próprias mãos". E eu fui lá e eu fiz e eu tive consequências. Assim, poderia ter sido muito pior, sabe, depois eu vim pensar, poderia ter sido muito pior, mas eu perdi. E além de perder naquela situação ali, que eu sei que vai demorar muito para eu falo para o Senhor: Senhor, o Senhor não faz nada, o Senhor não joga fora nada. Eu sei que o Senhor vai agir sobre essa situação, de alguma maneira para glorificar o teu nome, e eu pedi perdão, mas eu tive consequências. Fora que o inimigo, quando a gente sai do prumo, o inimigo ele fica jogando na nossa cara, ele fica querendo envergonhar a gente o tempo todo. E aí quando a gente tem esse domínio próprio, esse controle interior, a autodisciplina, demora para a gente ver o resultado que a gente quer, né, um resultado de glória, um resultado de recompensa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o teste do marshmallow, que as crianças, colocam as crianças lá e demoram de 15 a 20 minutos com o marshmallow bem na frente das crianças e falam assim: "Se você me esperar, vou fazer uma coisa bem aqui rapidinho, se você me esperar e não comer esse marshmallow, você vai ganhar o outro marshmallow, outro ma", né, ia ganhar o dobro. Algumas crianças passaram e outras não. E aí, umas comeram logo, em questão de segundos, comeram rápido, e outras ficaram lá, né, domínio próprio, se dominando para tentar para ganhar a recompensa, que era o outro marshmallow. E aí, essas crianças ficaram estudando elas durante 12 anos, se eu não me engano. E essas crianças que souberam esperar, elas foram muito bem-sucedidas. Elas tinham uma formação emocional, né, social, tinham um ótimo desempenho dos estudos. E as outras, elas ainda não estavam bem, as que comeram logo, não estavam bem e estavam com aquele sentimento que não ganhavam nada, que não conquistavam nada. E aí, quando a gente fala desse tema, né, do esse tema hoje, assim, do domínio próprio, é que tudo tem um tempo certo para colheita, né, a gente tem que com a autodisciplina, todos os dias a gente vai plantar algo bom, a gente tem que saber de forma intencional o que está plantando, mesmo sobre todas as áreas da nossa vida. E o domínio próprio, ele vai trazer para a gente uma recompensa. E essa recompensa, né, às vezes são momentos felizes, são um momento de honra, um momento em que a gente é honrada em algum lugar, a gente percebe que é uma colheita, que Deus está mandando recompensas boas para nós, né? E isso tudo leva um tempo, tem batalha espiritual, tem jejum, oração, nossa, só a gente sabe quais são as nossas guerras interiores. E aí, mas no final tem a recompensa. E a maior recompensa que o Senhor quer dar para nós é o reino de Deus, é que a gente vai morar no céu, é que a gente sente na mesa dele como um banquete que tenha da árvore da vida. Então, essas são as promessas que ele tem. Então, todos os dias a gente tem que trabalhar em prol desse domínio próprio, do domínio próprio e ser disciplinada, né? Que são coisas que a gente não consegue sozinha, a gente só consegue com a ajuda do Senhor. E aí fala aqui, né, reflexão sobre áreas de falta de controle. Pense nas áreas da sua vida onde você tem perdido o controle. Quais são as áreas da tua vida que tu tem perdido o controle, né? Na saúde, nos filhos, conjugal, emocional, espiritual.
né? Que profissional, financeira, né? Essa financeira tem muito a ver com o teste do marshmallow, né? Quando a gente quer tudo muito rápido, aí a gente se coloca às vezes numa situação muito difícil, não sabe esperar o tempo certo de obter as coisas. Então, isso também é falta de domínio próprio, né? Então, pergunte-se, diante de cada área dessa, como posso exercitar o domínio próprio nessas áreas, né? Autodisciplina no cotidiano. A autodisciplina não se aplica apenas a momentos difíceis, né? Mas também ao nosso dia a dia, que é todos os dias fazer plantar uma semente, né? Fazer o pouco que a gente tem que fazer de forma intencional. Todos os dias a gente, olha, eu falo muito assim, Senhor, que a minha vida tenha sentido todos os dias. Que eu não fique, que eu não acorde para não fazer nada, para não ser, sabe, para viver uma vida mais ou menos. Não, Senhor, por favor, me usa cada dia. E às vezes ele me usa assim coisas tão simples, mas são tão coisas tão boas. E, e a gente tem que ser muito intencional no que a gente está plantando a cada dia, cada sementinha, porque pode ser algo insignificante, mas depois vai dar frutos 100 por um. E é nisso que a gente tem que pensar. E como você pode criar hábitos que reforcem sua disciplina, como ter uma rotina diária de oração, de estudo, de descanso e de trabalho. Reflita sobre o que você precisa ajustar para ter mais equilíbrio e as reações emocionais. Quando sentir que está prestes a reagir impulsivamente, pare por um momento, pergunte-se: o que Deus gostaria que eu fizesse agora? Nossa, essa pergunta é maravilhosa, né? Faça um compromisso com você mesma de escolher respostas mais ponderadas e baseadas em sabedoria. Oração pela ajuda do Espírito Santo. Lembre-se de que o domínio próprio não depende apenas de nossos esforços, mas do auxílio do Espírito Santo. Ore para que ele fortaleça sua autodisciplina e controle interior e que você possa viver com equilíbrio e sabedoria. Então, eu convido vocês para fazer uma oração, né? A oração para que a gente possa pedir, né? Mais controle interior e autodisciplina. Senhor, eu te agradeço por nos ensinar sobre o valor do controle interior e da autodisciplina. Peço que tu nos ajude, Senhor, a controlar os nossos impulsos e emoções e a responder com sabedoria e paciência a cada situação. Ensina-nos, Senhor, a viver com equilíbrio, mantendo o foco nas coisas que são realmente importantes e alinhadas com tua vontade. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça para viver de maneira disciplinada e com sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Senhor, eu te entrego as nossas fraquezas e te peço, Senhor, que nos ajude a crescer em domínio próprio para que nós possamos refletir mais de Ti em cada ação e decisão. Em nome de Jesus, amém. Alguém quer falar algo?